aqui, né, reunidos na presença de Deus, né, alegre também e parabenizar vocês pelas casas de paz, né, tem sido uma bênção e o pessoal tem se envolvido, né, graças a Deus. Já temos alguns visitantes hoje, né, que são da casa de paz, que Deus possa abençoar, guardar e vamos, né, vencer em Cristo. Abra sua Bíblia em Jeremias 29, a partir do versículo 1, Jeremias 29, a partir do 1. Vamos ler algumas promessas que Deus tem na nossa vida. Jeremias 29, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém. E essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restauraram os anciões do cativeiro, aos que restaram dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Alquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro aos quais eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitais e plantais jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres, gerais filhos e filhas, tomai filhas aos seus maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. E procurais paz da cidade, para onde fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer a esse lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E trarei a voltar os vossos cativos, e vão congregar-vos de todas as nações e todos os lugares para o lugar onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos transportei. Querido Deus, amado Pai, em nome de seu Filho, amado Jesus Cristo, Pai, pedimos a bênção, poder, glória, graça, que o Senhor possa, Pai, nos ensinar mais sobre a Tua Palavra, derramando bênção, poder, e que possamos, Pai, ser pessoas que possam cumprir o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Nós temos passado por momentos na nossa igreja, né, de transição, de começo ou de recomeço, onde Deus nos tirou, né, do comodismo, né, nós estávamos lá na igreja, cheia, abençoada, cheia de pessoas, toda reformada, toda bonitinha, todo culto lotado, e Deus nos manda para um novo lugar, para recomeçar algo. Eu sei que nesses recomeços, alguns temores, alguns medos, alguns anseios, fiquem em nosso coração, porque muitas vezes pensamos: de Deus, será que vai dar certo? Será que era realmente o Senhor que estava impulsionando? Como vai ser? E nós estamos nesse processo. E o povo de Israel, os cativos, estavam num período difícil também. Eles tinham sido levados cativos para a Babilônia, então eles tinham saído do seu país, foram levados como escravos para um país estranho e estavam lá presos. E eles estavam começando a desanimar, porque eles tinham promessas de Deus. Promessas desde Abraão, que Deus faria uma grande nação, promessas feitas a Davi, a Moisés, e eles vinham agora cativos, sendo
eliminados aos poucos, diminuindo e falando: Deus, será que as suas promessas vão se cumprir na minha vida? E aí Deus levanta Jeremias como um profeta, trazendo uma palavra profética para aquele povo, uma palavra de ânimo. E essa palavra serve para nós. Quantos de nós também temos passado por dificuldades na vida, luta, talvez problemas familiares, vícios, desemprego, e muitas vezes nós duvidamos: será, Deus, que vai acontecer? Será que a promessa vai se cumprir? Então nós vamos tirar algumas lições desse texto, palavras de encorajamento, para que nós tenhamos vitória em nossa vida. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é importante que eu sempre creia que Deus está no controle. Fala para o seu lado: Deus sempre está no controle. Versículo 4 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Interessante que o povo estava achando que o cativeiro, e todos nós passamos por isso no momento de dificuldade. Quantos de nós parece, quando a coisa aperta, parece que Deus se esqueceu de nós, ou Deus nos abandonou, ou que Deus tirou a mão das nossas vidas? No momento de luta, de aflição, parece que Deus se afastou. E aquele povo estava no coração já sentindo: será que Deus nos abandonou? E Deus começa falando através de Jeremias: fui eu que fiz vocês vir para aqui. Em outras palavras, eu não perdi o controle da situação, eu não perdi o comando da situação, está tudo sobre o meu controle. Vocês estão aqui porque eu estou corrigindo vocês, porque vocês se afastaram de mim, mas não esqueçam que eu corrijo aqueles que o amam, e que a minha promessa vai se cumprir na tua vida. Eu quero te dizer, meu amado, no momento de dificuldade, no momento de luta, Deus sempre está ao seu lado, e Ele nunca perdeu o controle, e o propósito, o projeto dEle vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Acreditar que Deus está conosco quando tudo está bem é muito fácil, mas fé é acreditar que Deus está conosco quando tudo está dando errado. Jesus deu uma promessa maravilhosa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Se teremos aflições, Ele vence, e Ele está conosco, nós vamos vencer tudo em nome de Jesus. Ele nunca prometeu um caminho fácil, mas Ele prometeu vitória. O mal nosso é que quando está tudo dando errado, nós falamos: ai, Deus não me ama, Deus não me quer, ai, será? Queridos, Deus nunca perde o controle de nada. Tem pessoas que têm tanto medo do diabo: ai, não fala com o diabo, o diabo é o capeta. Queridos, livro de Jó, o diabo, para tocar na vida de alguém que teme a Deus, ele teve que pedir permissão para quem? Para Deus. E Deus delimitou até onde ele poderia chegar. Ninguém pode tocar na tua vida, nada pode acontecer na sua vida sem que Deus permita. Então, meu amado, em nome de Jesus, saiba que tudo que está acontecendo na sua vida, não é que Deus perdeu o controle, não é que Deus se afastou, Deus está permitindo, é porque Ele tem um propósito na sua vida. E se você aprender aquilo que é necessário, logo, logo você vai vencer em nome de Jesus. A Bíblia fala que os caminhos de Deus não são nossos caminhos, fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Ele sempre está no controle. Lembrando de algumas coisas aqui, como de costume, tem uma história do menininho que o pastor estava no avião, e o menininho estava lá sozinho, e o menininho fazendo desenho, e o avião começou a subir, ele estava meio assim, e deu uma turbulência. Quem já andou de avião sabe que a turbulência dá um susto, começa a tremer, parece que o avião vai explodir. E o
pastor olhando para o menininho, e o menininho todo tranquilo desenhando. E aquela turbulência, tudo, ele já meio apavorado, agarrando, e aí ele ficou inquieto, e ele olhou para o menininho e falou: filho, você não está com medo do que está acontecendo? O molequinho olhou para ele, deu uma risada e falou: eu não, o meu pai é o piloto. Para aquela criança não importava se o avião estava balançando ou não, porque ele sabia que quem estava pilotando era o pai que o amava. Eu quero te dizer, se a sua vida está passando por turbulência, saiba que Deus, o teu pai, é o piloto da tua vida, e Ele vai te guiar para o destino preparado por Ele. Mas se eu não confio no piloto, eu fico com medo. Estou ensinando a Raquel a dirigir agora, é uma aventura a cada dia, né? Marido ensinando a mulher a dirigir, como você fica? Apavorado, agarrando, né? E ela faz aquelas barbeiragens. Mas quando você sabe que o motorista é bom, você descansa, você até dorme. Quando eu estou dirigindo, ela vem dormindo. Agora, quando ela está dirigindo, eu vou. É? A gente tem que confiar em quem é o motorista da nossa vida. Mas Jesus, Ele vai nos guiar. Segunda coisa, um vencedor é aquele que vive um dia de cada vez. Ele diz assim: edificai casas, habitai, plantai jardins, comei seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossos filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos, e não vos diminuais. O povo estava pensando: já que a gente está cativo aqui, e já que Deus se esqueceu, vamos parar aqui tudo, e se Deus nos amar, Ele nos leva de volta para a nossa terra prometida, e lá vamos crescer. E Deus está falando: não, queridos, é no tempo de dificuldade, é no tempo de luta que vocês têm que continuar. Nós temos mania de, em momento de dificuldade, querer se fechar, querer se esconder. Quantas pessoas, quando tem qualquer tipo de problema com alguma pessoa, se fecha para o mundo, se desiste do chamado, desiste de relacionamentos, desiste da esperança. E Deus está aqui: continue. Talvez você é líder, e é interessante isso, porque muitas vezes nós estamos na nossa vida, começamos a nos envolver com Deus, começamos a nos dedicar à obra de Deus, e parece que nada está acontecendo. E vem um pensamento: para! E Deus está falando: continue. Quantas vezes na nossa vida nós olhamos para as coisas e queremos um resultado imediato, e Deus está falando: continue semeando. A Bíblia fala que nós devemos lançar o pão. A Bíblia fala que nós devemos semear, porque nós não sabemos qual semente vai dar fruto. Talvez essa pequena atitude que você está tomando hoje, ela vai gerar frutos daqui a 5 anos. Talvez a sua pequena atitude que você está fazendo hoje, ela vai ser recompensada daqui a 10 anos. E muitas vezes nós queremos parar. Nos frustramos agora: não quero mais saber de me envolver com nada, vou sentar na igreja, vou ficar quietinho e não vou fazer mais nada. E enquanto Deus não me abençoar, eu não saio do lugar. Quem tem filho que fica emburrado aqui de vez em quando? Qual é a solução quando o filho fica emburrado? É deixar ele emburrado, até que ele se canse e venha pedir desculpa. Então, professor, você fica muito emburrado com Deus, né? Às vezes a gente é igual criança, fica emburrado para Deus, enquanto não, eu não faço nada. E Deus fica lá esperando, enquanto você não se arrepender e voltar, eu não vou fazer nada na tua vida. É interessante que Deus também fala: multiplicais e não vos diminuais. Nós como igreja temos uma obrigação, queridos: multiplicar, crescer, evangelizar, aumentar. Para quê? Para que o reino de Deus se estabeleça forte. Está passando por luta, meu irmão?
Estava compartilhando com a pastora esses dias, e a gente estava conversando. Um dos momentos mais fortes da minha vida é que eu estava em crise, e teve acontecido um monte de coisa errada, falência e tal, e eu estava orando a Deus. E Deus me falou uma palavra que eu guardo até hoje: cuide das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas. E a partir daquele momento, minha vida deu uma guinada. E até hoje eu tenho vivido um milagre de Deus através de milagres. Querido, começa a cuidar da obra de Deus. Começa a se envolver, começa a fazer as coisas cotidianas. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. A segunda coisa que eu tiro desse princípio de multiplicar é o valor das pequenas atitudes. Eles pensavam que para Deus fazer deles uma nação forte, ia mandar um general, já o Messias, que ia fazer. Deus fala: não, começa a multiplicar, começa a casar, começa a plantar jardins, começa a cuidar da lavoura, vai fazendo as pequenas coisas, e disso eu vou fazer você forte. O mal que na vida, nós pensamos muitas vezes que Deus vai me tirar daqui e vai me levar para lá, num passe de mágica. Mas geralmente Deus trabalha de um passo de cada vez. São as nossas pequenas atitudes que vai nos dar um resultado final. Vamos falar do natural para ir para o espiritual. O marido acorda domingo de manhã e fala para a mulher: amor, você é o amor da minha vida. Ela acorda, quando vai na mesa está o café da manhã feito. Quando chega na hora do almoço, ele ajuda a lavar a louça. Quando chega à tarde, ela se arruma para ir para o culto. Ele fala: amor, que vestido lindo, você é demais. Quando chega à noite, é bênção de Deus. Ele foi tendo pequenas atitudes. Agora o marido acorda, roncando. Aí a mulher: onde você vai? Não te interessa. No almoço não faz nada. Ainda reclama que a comida está salgada. Vai vir para o culto, a mulher tão bonita, está gorda. Quando chega a noite, vai apanhar, vai dar dor de cabeça. Isso é na vida toda. É no profissional, é no espiritual. Tem pessoas que pensam que vão ser abençoadas no culto de domingo. Palavra é para nos alimentar e nos direcionar, mas nós vencemos no dia a dia. É a oração diária, é a leitura da Bíblia. Depois eu vou falar mais disso. E muitas vezes a gente pensa que é passe de mágica. Terceiro, o vencedor é aquele que ora. Versículo 7. E procurai a paz na cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Ele está falando: comece a orar, comece a buscar, porque nós devemos ser movidos pela oração. A oração tem que ser o combustível da vida, e Deus está falando: povo, comece a orar, comece a buscar a minha face, comece a pedir a mim. E muitas vezes nós, como crentes, nós temos perdido esse senso da importância e da necessidade da oração. Eu tinha um professor, Ernesto Nini, que dizia: repita comigo: muita oração, muito poder de Deus. Pouca oração, pouco poder de Deus. Nenhuma oração, nenhum poder de Deus. Então, pastor, você quer milagre na sua vida? Ore. Porque tem gente que não se alimenta de oração e pede oração do pastor, do líder. Não adianta. É bom pedir uma oração para o pastor? Desde que você ore. Porque a oração é o combustível da nossa vida espiritual. E ela que vai alimentar a nossa fé, ela que vai nos levar próximos de Deus. E Ele está falando: ore pela paz, porque na sua paz você terá paz. É interessante isso, porque Ele está dizendo assim: quando eu oro por alguém, além de ser abençoado,
abençoar a vida da pessoa, eu vou ser abençoado. A Bíblia fala que Jó foi abençoado quando orou pelos seus amigos. A Bíblia ensina que eu tenho que orar pelas autoridades, pelos líderes. Pergunta para a pessoa, você ora pelo seu líder de célula? Você ora pelo seu supervisor? Você ora pelo seu pastor? Todo dia? Né? A gente não ora, muitas vezes nós somos egoístas. Nós só oramos pedindo para nós. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo. Deus, por que você deu para ele e não me deu para mim, Senhor? E Deus está falando, ore por Jerusalém, ore para Israel, porque na sua paz você terá paz. Quando você abençoa a sua igreja, você é abençoado. Quando você abençoa o seu líder, você é abençoado. Quando você abençoa a sua família, você é abençoado. E Deus está falando, comece a ter uma vida de oração. Comece a buscar a minha face. Quarto, um vencedor é aquele que é guiado pela palavra de Deus. Versículo 8 ao 10. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os falsos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer a esse lugar. É interessante que Deus tinha dado uma profecia que seriam 70 anos de cativeiro, e começou a levantar profetas, e falar, não, nós vamos embora, Deus está levantando, e Deus fala, não acredite nessas falsas profecias, acredite na minha boa palavra. Nós devemos tomar cuidado na nossa vida, e se basear na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a nossa fonte de ensino, a palavra de Deus tem que ser a nossa fonte de direção, a palavra de Deus tem que nos guiar. E qualquer que seja a profecia que nos é dada, tem que estar pautada, fundamentada dentro da palavra de Deus. Amém? Porque muitas vezes nós somos, e até aconselhamos, pessoas fora da palavra. A pessoa está em erro com alguém, está com problema com a mãe, ai, você é uma tadinha, ai, coitada, eu entendo. Não, querida, você está em dois pecados. Primeiro, você está com mágoa, e segundo, você não está honrando seu pai. É duro, mas é palavra de Deus. Às vezes a pessoa está desempregada, tadinho, querido, eu vou orar, mas você tem que lutar, tem que batalhar, tem que entregar currículo, tem que se incentivar. O mal que muitas vezes os profetas, as pessoas falam, aquilo que nós gostamos de ouvir, mas a palavra de Deus, geralmente, ela fala aquilo que nós não queremos. Se você quer vencer na sua vida, meu amado, você tem que começar a amar a palavra de Deus. A Bíblia fala que os crentes de Bereia eram mais prudentes, em Atos diz, porque eles ouviam Paulo pregar, e eles iam para casa, iam confirmar se aquilo era verdade. Não tenho nenhum problema se eu acabar de pregar Jeremias 29 e você chegar na sua casa, será que o pastor pregou direitinho? Será que está dentro do contexto bíblico? Porque muitas vezes a gente fica pegando palavras e jogamos ao léu, ao vento, sem um contexto bíblico. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. É verdade? Você já viu o contexto que Paulo fala? Posso passar necessidade, posso ter em abundância, posso ser honrado e posso ser humilhado. O que Paulo está dizendo é que em Cristo ele pode passar por qualquer tipo de situação, não que ele pode ter todas as coisas. Nós devemos começar a analisar a palavra e buscar na nossa vida e não tirar um texto fora do contexto, mas viver aquilo que a palavra de Deus diz para a minha vida.
Deus fala, para de ficar ouvindo pessoas. Quando você for aconselhar, líder, não aconselhe o que você pensa. Aconselha aquilo que a palavra de Deus diz. Nós devemos ser uma igreja, se nós quisermos ser uma igreja relevante, devemos ser uma igreja que vive aquilo que a palavra de Deus fala. Então, o pastor Márcio Valadão, que eu admiro muito, toda vez que ele vai iniciar a sua pregação, ele manda todo mundo levantar a Bíblia. Ele diz assim, repita comigo, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Simples. Quinto, um vencedor é aquele que confia na bondade de Deus. Versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus está falando, queridos, vocês estão passando por dificuldade, estão passando por luta, mas não entendam que eu tenho coisas boas preparadas para vocês. Esse período de transição é difícil, mas no fim eu tenho algo maravilhoso preparado para vocês, e é um propósito de paz. E paz dentro do conceito bíblico é shalom, que significa ausência de inimigos, prosperidade, saúde e vida abundante. Deus está falando que tem sonhos para cada um de nós. O que Deus tem preparado para a tua vida, querida, é algo maravilhoso em nome de Jesus. Não importa aquilo que você está passando, não importa a situação que você está vivendo, se você crer, se você permanecer firme, você vai alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida, e o propósito que Deus tem para você é maravilhoso em nome de Jesus. Coisas grandes. Mas é interessante que Deus fala, o fim que vós esperais. Deus está falando, sabe aquele sonho que você tem? Eu vou te dar. Só que algo importante nisso. Eu amo o Salmo 37, que fala, alegre-se ao Senhor, Ele te dará os desejos do teu coração. Provérbios 23 diz, porque como imagina na sua alma, assim será. Fala assim, Deus vai me dar o fim que eu espero. Pergunta para a pessoa do seu lado, o que você espera em Deus? Deixa eu abrir para você. Jó fala o quê? O que eu temia me sobreveio. Jó ficava pensando, meu Deus, se eu perder tudo, ai meu Deus, se eu perder tudo, ai meu Deus, se eu perder meus filhos, ai meu Deus. Aconteceu o que ele esperava. Você conhece alguma pessoa que só fica amaldiçoando a sua vida? Eu lembro que eu conheço uma pessoa, era uma senhora, ela só falava de desgraça, tudo. Você podia falar com ela, eu quebrei a unha, ela ia falar, eu conheço uma tia minha que quebrou a unha, não cuidou, deu uma infecção, ela perdeu o dedo. Você espirrava, conheço uma pessoa que pegou uma gripe e virou pneumonia, ela morreu. Tudo, e tudo que ela falava era mal, era pessimista, era negativo. Eu lembro que uma vez eu cheguei para ela, falei, tudo bem, amada? Ela falou assim, estou até com medo. Eu falei, por quê? Ela falou, porque está tudo bem, e comigo quando tudo está bem, logo vem uma paulada logo em seguida. E a vida dela era de sofrimento em sofrimento, porque ela esperava sofrimento. Pergunta para o seu lado, o que você tem esperado em Deus? O que você tem pedido para Deus? Quais são os seus sonhos? Porque Deus vai falar, eu vou dar o fim que você espera. Se você não espera nada, você não vai ter nada.
Se você espera coisa ruim, você vai ter coisas ruins. Mas se você espera que Deus é poderoso para fazer milagres, maravilhas, realizar seus sonhos, isso vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Começa a sonhar, queridos. Eu sempre falo, né, tem um monte de jovens aqui, quem está pensando no futuro casar, começa a orar a Deus e fala, eu quero uma pessoa desse jeito. Desde o aspecto físico, personalidade, temor a Deus, começa a desejar no teu espírito o tipo de pessoa que você espera em Deus. E você vai achar uma pessoa assim. Você que está desempregado, começa a sonhar no teu coração o tipo de emprego que você deseja, o tipo de salário. Você que é líder, começa a sonhar o chamado do teu ministério. Eu sonho em ser pastor. Começa a sonhar o tipo de igreja que você quer ter. Você tem filhos, começa a sonhar o futuro que você deseja para os teus filhos. Mas o mal que nós não sonhamos, nós amaldiçoamos. Quantos de nós amaldiçoamos a nossa própria vida? Com nossas palavras. Deus fala, vou dar o fim que vocês esperam. Fala para o pessoal, espere coisas grandes em Jesus, querido. Porque Deus é grande para fazer milagres e maravilhas na tua vida. Quem me conhece sabe que eu sou otimista por natureza. Para comprar aqui eu comecei a falar, Deus... Eu falava sempre, o Valdir anda muito comigo, sabe? Eu falava, Valdir, não sei, mas Deus está me incomodando. Comecei a falar no final do ano, que Deus tem preparado algo grande para acontecer na igreja. Vai acontecer algo grande, vai acontecer algo grande, vai acontecer algo grande. Né? O Anselmo também, eu falava, vai acontecer algo grande. Deus deu esse prédio para nós. Né? Agora imagina se eu ficasse, a crise está feio, vai fechar a igreja, vai fechar. Fechava. Pastor, mas está crise, está difícil, querido. Se você está em Cristo, você está acima de qualquer circunstância. E se Deus quiser te abençoar, mesmo nessa crise, Deus abre porta, Deus faz milagre, porque o nosso Deus é maravilhoso e Ele faz qualquer coisa para aqueles que o amam. Quinto, um vencedor é aquele que se entrega por completo a Deus. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer uma entrega completa. O mal é que nós não queremos dar tudo para Deus. Em todas as áreas da nossa vida. O ser humano é a luta. Muitos falam que o maior inimigo do homem é o diabo. Sabe qual é o maior inimigo do homem? Ele mesmo. Sabe como o diabo tentou Adão e Eva, lembra? O que ele falou? O dia que comer, vocês serão como Deus. Se tornar igual a Deus. A grande luta do homem é ele querer assumir o controle da sua vida. Isso é em tudo. As pessoas falam assim, vai dar dízimo, vai dar 10% do seu para Deus. Primeiro, eu não estou dando, eu estou devolvendo. E o correto não é dar 10% a Deus. É colocar tudo nas mãos dEle. E se um dia Deus mandar você dar 100%, você pode dar, porque Ele vai te abençoar. Mas nós queremos o quê? Não, controlar, segurar, ter o controle. Tem pessoas que pensam que deu o dízimo, também acabou Deus. Deus está a sua parte, agora quem se vira sou eu. Deixa eu lá comprar, porque já fiz mais do que a minha obrigação. Tem pessoas que no seu relacionamento não colocam Deus. Tem mulheres que oram por marido e falam, Deus, abençoa meu marido, que ele seja um homem abençoado, que ele seja tudo. Eu coloco meu marido em tuas mãos, Senhor. Acabou de orar, o marido chega atrasado. Seu jumento, isso é hora de chegar. Querida, mas você tem que tratar ele com sabedoria.
eu sou crente, mas não sou boba. E não vou fazer papel de bobo. Mas não era Deus que ia cuidar dele? Quantas vezes nós colocamos coisas na mão de Deus e tiramos novamente? Porque queremos agir na nossa força, do nosso jeito, no nosso orgulho. Quantas coisas, e nós não aprendemos esse princípio em Deus, que a Bíblia fala que nós devemos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. O que a Bíblia diz que tudo que eu vou fazer, eu tenho que colocar primeiro nas mãos de Deus. Eu não posso tomar nenhuma decisão se não for por Deus. Final do ano passado apareceu uma proposta de compra no imóvel, que é metade desse tamanho, na Juscelino Kubitschek. E eu comecei a orar. E aí aconteceu umas coisas, eu senti que não era de Deus e desisti da compra. 4 meses depois apareceu esse prédio, dobro do tamanho, bem melhor em tudo. Se eu tivesse me apressado de comprar daquele, não teria aparecido esse. Então a gente tem que aprender que quando Deus não permite algo, é porque Deus tem algo melhor na frente. Mas muitas vezes na nossa vida, eu tenho que colocar no altar, porque quando eu coloco no altar, vem o fogo de Deus. E quando vem o fogo de Deus, a Bíblia fala o quê? As obras que for de madeira, de palha, de feno, elas se queimam, mas as obras de ouro permanecem. Quando eu coloco qualquer coisa no altar de Deus, se for vontade de Deus, Deus vai ratificar, qualificar e vai me devolver melhor. Mas se não for vontade de Deus, se acaba. Mas o mal de nós não queremos isso, né? Quantos jovens aparecem? Pastor, estou namorando. Ora. Quem sabe eu não oro. Por quê? Já está namorando? Adianta orar? Eu tenho que orar antes de começar a namorar, para saber se aquele relacionamento é vontade de Deus. Eu tenho que orar para saber se aquela proposta de emprego é uma proposta que Deus tem na minha vida. Eu tenho que orar se aquele carro que eu vou comprar, Deus quer na minha vida. Mas tem pessoa que fala, não, pastor, porque se eu não comprar esse carro, vai vir outro e compra. Querido, se foi Deus que está te dando esse carro, ninguém vai comprar, porque Deus vai conservar para você. E se alguém comprar, não era o que Deus tinha para você. Mas muitas vezes nós queremos agir do nosso jeito, na nossa própria força, nosso próprio imediatismo. E a Bíblia fala que enganoso é o nosso coração. E Deus está falando assim, Jeremias, que nós devemos nos entregar, colocar tudo nas mãos de Deus, colocar nossa vontade, colocar nossa energia, colocar nossa dependência. E quando nós aprendemos a colocar tudo nas mãos de Deus, Ele vai nos abençoar de uma forma tremenda, da forma que nós menos esperamos. Ele fala, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar-me de todo o coração. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Deus está falando nessa noite, meu amado, eu não sei qual é a dimensão do seu sonho, não sei qual é a dimensão do seu projeto, mas se você colocar isso nas mãos de Deus, se você se entregar por completo, se você orar, buscar a palavra de Deus, confiar na palavra dEle, Ele vai fazer um milagre maravilhoso na tua vida, em nome de Jesus. É muito grande o que Deus tem para a sua vida, é muito grande o que Deus tem para a minha vida. Mas muitas vezes nós nos fechamos. Aquele povo estava fechado na sua circunstância, aquele povo estava fechado na sua situação, aquele povo estava fechado no seu sofrimento. Aquele povo estava fechado no seu mundinho, mas Deus tinha um projeto, e o projeto dele não era simplesmente libertar aquele povo, o projeto de Deus era de fazer daquele povo uma grande nação.
Às vezes é duro, mas o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você está imaginando. Talvez você está pensando: Deus, o meu problema é o emprego, porque se eu resolver conseguir meu emprego, a minha vida melhora. E Deus fala: querido, eu não estou preocupado com o teu emprego, porque o teu emprego abre a hora que eu quero. O mais importante do que o teu emprego para mim é moldar o teu caráter, para que você se torne um homem de Deus abençoado, porque o meu sonho é que você seja um pastor, e quando você é um pastor, meu amado, você tem que estar preparado, e essa forma que eu estou tratando o teu coração. Talvez você está passando por problemas no seu casamento, e você está falando: Deus, muda o meu marido, e Deus está falando: eu quero mudar ele, mas primeiro eu preciso mudar você. Talvez você não está tendo atitudes que eu quero, talvez você não está dando o exemplo que eu quero, talvez você não tenha buscado a minha palavra como eu quero. E quando você mudar a tua atitude e eu te fazer uma pessoa melhor, eu trago ele. Quantas coisas nas nossas vidas nós estamos reclamando de Deus, e Deus está falando, como Jeremias disse: eu tenho a solução, apenas confie em mim. Feche os seus olhos agora nesse momento. Eu queria que o louvor viesse aqui na frente. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o seu cativeiro nessa noite, mas eu sei que há um Deus poderoso nesse lugar, um Deus grande, um Deus maravilhoso. Aquele povo estava desesperado, cativo, pensando que aquilo seria o fim deles, mas Deus estava lá dizendo: eu estou no controle. Talvez na sua vida você está olhando para a sua situação e você não vê saída. Talvez você está orando para a sua situação e não vê solução. Mas eu estou te dizendo hoje: Deus está no controle da tua vida. Deus fala: me busque de todo o coração. Sabe, talvez o problema é que você está segurando e querendo fazer do teu jeito. Mas hoje é dia de você entregar e colocar nas mãos de Deus, para você não fazer do seu jeito, da sua vontade, mas que você faça na vontade de Deus. Talvez é hora de você entregar nas mãos de Deus. Eu não sei qual o cativeiro ou o que tem te aprisionado, se é algo na saúde, algo na família, algo financeiro, mas eu sei que há um Deus poderoso que pode mudar toda e qualquer situação. Enquanto esse louvor é ministrado, eu queria que você, que sentir no teu coração, viesse aqui na frente e num ato simbólico falasse: Deus, eu coloco agora essa situação em tuas mãos. Eu coloco o meu desemprego em tuas mãos, Senhor. Eu coloco essa minha dívida em tuas mãos. Eu coloco o meu casamento em tuas mãos. Eu coloco o meu filho em tuas mãos. Eu coloco meus pais em tuas mãos, Senhor. Eu quero entregar, porque eu sei que o Senhor está no controle. E eu sei que o Senhor tem um fim preparado, um fim grandioso para a minha vida. Enquanto o louvor é ministrado, vem aqui na frente e entregue a Deus. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser ficar de pé, fique. Mas eu quero que você coloque nas mãos de Deus, simbolicamente. A Bíblia fala que nós devemos descansar. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades. E é momento de você vir agora e lançar aos pés do Senhor
tudo aquilo que você está passando, toda a tua dificuldade, todo o teu medo, toda a tua luta. Entregue ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E tudo que há em mim te entrego.